Olá a todos! E se fosse possível criar uma cura não num laboratório com tubos de ensaio, mas num computador? Hoje vamos mergulhar numa ideia que parece ficção científica, mas que está a cada dia mais próxima da realidade: a medicina simulada. Pensem bem nisto por um segundo. E se, antes de qualquer teste em humanos, antes de qualquer ensaio clínico, fosse possível desenhar e testar uma cura para uma doença? Tudo dentro de um ambiente virtual? É exatamente esta fronteira da ciência que vamos explorar hoje. Ok, mas para se construir uma cura virtual, primeiro é preciso decifrar o código original. E esse código, o nosso próprio corpo, é um dos quebra-cabeças mais complexos que a ciência alguma vez enfrentou. Estamos a falar de cerca de 37 bilhões de células. É um número quase impossível de imaginar, certo? E cada uma delas está constantemente a trabalhar e a comunicar com as outras a cada segundo que passa. Mapear esta rede imensa em tempo real, bem, esse é o grande desafio. Esta analogia é perfeita. Ela capta o problema na perfeição. Não dá para simplesmente pausar o corpo humano para o estudar. Qualquer tentativa de o fazer é como tentar arranjar um motor de avião em pleno voo. É perigoso, é complicado e as peças estão todas em movimento. Então, e se em vez de mexer no avião real, pudéssemos ter um simulador perfeito para trabalhar? É aqui que entra a solução. A ideia é mudar completamente o paradigma, tirar o laboratório do mundo físico e colocá-lo no mundo digital. E esta mudança? Bem, esta mudança altera por completo as regras do jogo. E aqui conseguimos ver o antes e o depois. De um lado, temos o laboratório tradicional, o laboratório úmido, que é limitado pelo tempo, pelo dinheiro, pelos recursos. Do outro lado, o laboratório in silico, ou seja, no silício, mesmo no chip do computador, onde os únicos limites são o nosso poder de processamento e, claro, a nossa imaginação. Essencialmente, o que estas simulações in silico fazem é criar modelos matemáticos dos nossos sistemas biológicos. Não são cópias exatas, claro, mas são abstrações muito poderosas, baseadas em dados, que nos permitem fazer experiências virtuais que seriam absolutamente impossíveis no mundo real. Certo, mas como é que se constroem estes modelos tão complexos? Para isso, é preciso um tipo muito especial de inteligência artificial, uma que consiga de facto compreender as regras fundamentais da natureza. A base de tudo isto são as chamadas equações diferenciais parciais, ou EDPs. A melhor forma de pensar nisto é como se fossem o livro de regras do universo. É a matemática que descreve como tudo, desde o calor que se espalha numa sala até uma célula que se divide, muda e evolui ao longo do tempo. O problema? Resolver este livro de regras é incrivelmente difícil. E é aqui que a coisa se complica. Para usar este livro de regras, precisamos de saber exatamente o ponto de partida. Só que na biologia, esses dados iniciais são quase sempre incompletos. Muitas vezes, os dados que temos têm ruído, não são perfeitos. Então, como é que se resolve um quebra-cabeças quando nos faltam peças? Pois bem, a resposta é uma abordagem revolucionária chamada PINS. Em vez da IA depender apenas dos poucos dados que tem, ela também recebe o tal livro de regras, as EDPs. O trabalho dela, então, é encontrar uma solução que não só se encaixe nos dados que temos, mas que ao mesmo tempo não viole nenhuma das leis fundamentais da física e da biologia. É genial. Este processo é super engenhoso. A IA funciona quase como um detetive. Com poucas pistas, que são os nossos dados, e um conhecimento profundo das regras do jogo, que são as EDPs, ela consegue reconstruir o cenário todo. Ela preenche as lacunas de uma forma que é fisicamente e biologicamente coerente. Mas a história não acaba aqui. Isto é só o começo. As PINs são incríveis para perceber de física, mas a biologia tem a sua própria linguagem, muito mais complexa. E o próximo passo é precisamente esse: ensinar essa nova língua à IA. A ideia é criar uma espécie de taquigrafia biológica. Em vez de lidar apenas com números e equações, os cientistas estão a desenvolver símbolos que representam funções biológicas muito complexas, como um processo de inflamação ou a regeneração de um tecido. E esta evolução é a chave de tudo. Nós começamos com as PINs que entendem as regras da física.
Depois, evoluímos para as BINs, que já começam a entender conceitos biológicos como crescimento celular. E depois chegamos às IBNs, que já conseguem compreender funções ainda mais abstratas, como a forma como um tecido se lembra de uma inflamação que teve no passado. É um salto de inteligência brutal. E é mais ou menos assim que esta linguagem funciona. Calma, não é preciso decorar os símbolos. O importante é perceber a ideia. Cada função biológica importante, como um tipo específico de célula a trabalhar em modo de reparação, recebe um símbolo. Na prática, estamos a dar à IA um dicionário de biologia para ela poder interpretar o que se está a passar. Ok, então temos uma IA que entende física e que agora também fala a linguagem da biologia. Onde é que isto nos leva? Qual é, no fundo, a grande promessa deste laboratório virtual? Uma equação como esta, por mais intimidante que pareça, tem um papel muito simples. Ela é o paciente zero da nossa simulação. Basicamente, ela diz ao computador: ok, o tecido começa aqui, neste exato estado de inflamação. Agora, mostra-nos o que acontece a seguir e, mais importante, como é que podemos curá-lo. E as aplicações são transformadoras. Estamos a falar da capacidade de criar terapias feitas à medida de cada pessoa, de acelerar de forma radical a descoberta de novos medicamentos, de simular formas de reverter danos do envelhecimento. E talvez o mais incrível de tudo, a possibilidade de criar um gêmeo digital de um paciente para testar tratamentos virtualmente antes de lhe dar um único comprimido. E a questão final com que ficamos é esta. Será que um dia um gêmeo digital de um paciente vai conseguir encontrar a cura perfeita para a sua doença antes mesmo de ele tomar o que quer que seja? A tecnologia está a avançar a um ritmo alucinante. O laboratório virtual está a ser construído e talvez seja mesmo nele que as curas de amanhã vão ser descobertas, um pixel de cada vez.